E aí galerosa, beleza? Estamos aqui novamente com o projeto do Waycast do rapaz do canal, né? Pixel Códigos. E vamos fazer uma leve modificação aqui. Mas é o seguinte, eu andei fazendo testes, né? Eu comentei no último vídeo que eu tinha ideias de colocar clones para poder desenhar as paredes ao mesmo tempo e tudo mais. Só que eu andei fazendo testes, hein? Ixi, aí deu problema. Quando a gente usa clones aqui nesse Pocket Code, o desempenho cai drasticamente mesmo. E não tem o que fazer. Então, essa ideia de usar apenas um objeto para poder criar os raios, né, e mandar para verificar a distância, e um objeto apenas desenhar, né, no caso está carimbando a textura aqui na tela, ele faz ter um ganho de desempenho mesmo, porém tem esse problema da ficar piscando, né? E é o que aconteceu também com o meu projeto da última vez que eu usei no lugar do carimbo, eu usei a caneta, né? Fica piscando a tela e isso parece que não tem o que fazer para poder não ficar piscando assim. Tem que ter uma grande taxa de FPS mesmo, superior à taxa de atualização da tela do celular para poder não dar tempo de mostrar a imagem limpa, né? Mas vamos fazer uma leve modificação aqui, só para ter uma mudança no visual, né? Porque infelizmente, pelos meus testes, realmente não teve o que fazer. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu já tirei uma cópia do projeto, né? Eu vou apagar essa textura. Então, a ideia é o seguinte, né? Todo mundo viu, deixa eu mostrar aqui, que quando a gente aproxima da parede, uma textura engole a outra, né? E se afasta demais, ela se afasta uma da outra. Isso por quê? Porque a textura está aumentando de tamanho conforme a distância, né? Para evitar isso, eu vou estar adicionando várias texturas, né? Tá vendo? Eu fiz lá pelo computador, criei várias imagens, né? Por exemplo, aqui a primeira. Vou mostrar a primeira só para ter uma base, tá vendo? Eu peguei essa imagem, aí ela tá com a resolução aqui de 20, né, de largura por 350, beleza. Aí, se eu adicionar outra aqui, a próxima, ela tá um pouquinho menor, tá vendo? Aqui é 20 por 340. Então eu fiz várias imagens, peguei essa imagem e fui encolhendo a altura dela, né, sem alterar o desenho, né? Então ela vai ficar sempre espremida e isso vai melhorar um pouco essa questão de não engolir uma textura, engolir a outra e sempre a imagem vai ser definida pelo número da sprite, né? Então eu vou dar pausa e vou adicionar todos aqui e já volto. Então estamos aqui, né? Eu joguei todas as sprites, né? As últimas aqui, por exemplo, ela está bem espremida, tá vendo? A imagem bem espremida para baixo. E com a resolução 20 por 30 e assim vai. Uma das últimas aqui, né? Beleza. Aí agora vamos ter que fazer algumas modificações aqui, né? Seguinte, no lugar primeiro que a textura já vai ter problema porque só tem um tipo de sprite, então eu vou alterar isso aqui da textura para não ter mais duas texturas, vai ser duas cores. Então eu vou apagar isso aqui e eu vou definir a cor com base naquela variável de textura, né? Então tá aqui cor. E eu vou colocar para alterar a cor em 100 mesmo, vezes a textura. Ou seja, porque a textura lá é sempre 0 ou 1, então sempre vai ser a textura original ou então vermelha. Por enquanto não tem alteração no tamanho, né? Conforme eu mexi, mas vamos continuar aqui. Outra coisa que eu vou alterar aqui é esse campo de visão. Ele seria o ângulo que o personagem olha, né? Porém está sendo usado aqui como um ID pessoal ou então quantidade de clones, né? Então eu vou alterar isso, vou criar uma nova variável chamada
quantidade de clones ela vai ser global para poder todos os outros objetos, né, ter acesso à quantidade desses clones, né? Então vou criar aqui quantidade, né? Quantidade de clones não, de raios, né? Quantidade de raios que está sendo usados, né? Beleza. Então ok aqui, beleza. E vou definir, vamos supor, para 32, mas pode ser qualquer quantidade que eu vou mexer com isso depois. E esse campo de visão eu vou criar outra também, né? Porque o campo de visão vou criar uma global também. Porque privado se bem que tanto faz, né? Pera aí, deixa eu... campo de visão para 15, mas aí no caso eu vou trocar aqui. Para trocar esse campo de visão para quantidade de raios. São as vezes, quantas vezes ele vai que ele vai repetir a ação, né? E o campo de visão vai aumentar porque a gente precisa ter uma boa visão do mapa. Então vai aumentar para 60. Então ele sempre vai apontar para a direção menos tal. Peraí, deixa eu pensar aqui. Pois bem, eu pensei direito aqui, então eu vou alterar aqui essa parte toda. Que é o seguinte, vai ser o i vezes não, dividido pela quantidade de raios, né? Porque o i ele recebe exatamente os valores da quantidade de raios, né? O i, então aí dividido pela quantidade de raios, então vai estar sempre um valor entre 0 e 1. Isso vezes o campo de visão, né? Então ele vai ter um valor entre 0 e a quantidade de campo de visão, no caso é 60. E tudo isso menos a campo de visão dividido por 2. Por quê? Porque se ele vai ter um valor entre 0 e 60, então eu preciso jogar a metade da visão pro lado esquerdo do personagem. Então ele sempre vai estar olhando para frente e aí vai ter uma visão um pouco à esquerda e um pouco para frente. Acho que é isso, beleza. Então aqui, deixa eu pensar mais um pouco o que eu preciso mexer aqui. Muito bem, então agora eu vou alterar aqui o draw, né? Que agora ele não pode aumentar o tamanho da sprite mais, ele tem que ter um valor fixo, né? Então eu vou criar uma cena aqui quando começar, né? Pode ser aqui mesmo. Então ele vai esse valor aqui que vai alterar o tamanho da sprite já vai ser definido uma vez só. Então eu vou colocar só uma pausa aqui para dar tempo de ter certeza que essa parte do código vai saber quantos raios tem, né? Então vou pôr uma pausa aqui de 0,1 mesmo. E aí, aqui vai ser o seguinte, como o tamanho da sprite é definido em porcentagem, então tem que dividir essa porcentagem, né, 100% no tamanho total de um sprite, né? Dividido pela quantidade de raios, né? Isso vezes o tamanho da tela, provavelmente. Deixa eu até criar uma variável aqui para ajudar. Só para ficar tudo certo aqui. Ó. Vou definir um tamanho da tela aqui, largura da tela, né? Largura da tela, beleza. E a largura da tela no meu celular aproximadamente é 1600 de largura, mas pode ser que cada celular tenha uma diferença, né? Então eu vou deixar essa variável aí para quem quiser, no caso, se precisar alterar, né? Então aqui, aí agora vai ser a largura da tela dividido pela largura do pixel, né? Da sprite. No caso, essa sprite, vocês viram lá que ela tem 20 de largura, né? Então agora é para cada sprite estar uma do ladinho da outra, isso. Beleza, mas por enquanto não é alterado o tamanho dela. Porque agora eu tenho que fazer a alteração aqui, ó.
Que a sprite tem que ser definido pelo número da sprite, né? Então, para isso eu preciso fazer um cálculo aqui, né? Que é a distância, né? A distância que ele percorreu, isso, dividido pela distância máxima que ele poderia percorrer. Então vou até criar uma variável lá, né? Só só por acaso mesmo. Esse aqui dava para fazer lá sem precisar de uma variável, mas é bom ter essa variável aqui para ajudar, né? Então aqui, ó, distância máxima, beleza. Então vamos supor, a distância máxima eu vou definir, vou deixar aqui global mesmo, com base nessa tela aqui desse mapa. Por exemplo, esse mapa ele tem uma resolução aqui de 315 por 178. Então, na horizontal ele no máximo ele vai andar 315 pixels, né? Mas na diagonal dá um pouquinho mais. Então eu vou colocar que a distância máxima vai ser 320. Só um pouquinho a mais do que o 315. Até porque tem parede, né? Não vai andar toda essa distância, né? Então, ele vai... Onde eu estava mesmo? Aqui. Então, a aparência vai ser a distância dividido pela distância máxima, que é o mesmo esquema que eu fiz lá no raio, né? O valor menor pelo dividido pelo valor maior vai dar um valor entre 0 e 1. Aliás, se eu apagar, eu tenho que colocar também para ele arredondar esse valor para ter certeza que vai cair na sprite certa, né? Então vou para arredondar para cima. A distância dividido pela distância máxima vai dar um valor de 0 a 1. Isso vezes a quantidade de sprites que eu criei lá. Eu criei mais ou menos 66 sprites. Eu esqueci de olhar exatamente, mas quando eu cheguei em 65, eu já... a última vez que eu vi estava em 65, vai ter a sprite 0, enfim. Beleza, então é para a textura tá isso aqui, ó. Agora o tamanho da parede é definido pela sprite. Para então um pouco escuro, né? Então vou fazer outra alteração aqui também. Que é o seguinte, esse brilho. O brilho vai ser definido pelo valor 100. Eu vou por 110 para ficar um pouquinho mais claro do que que a sprite é. Menos. Aí vem aqui a distância. Mesma coisa que eu fiz agora. Distância dividido pela distância máxima. Aí vai dar um valor de 0 a 1. Vezes quanto que eu quero diminuir de brilho, né? Eu não quero diminuir 100% vai ficar preto daquele jeito. Então eu vou diminuir, multiplicar por 90. Então vai ser 110 menos um valor entre 0 e 90. Fechar mais um parênteses aqui. Não, tinha que abrir um parênteses aqui, né? Eu tô doido. Beleza. Isso aí ficou mais claro um pouco. Tá vendo? E aí, o que acontece aqui é o seguinte. Deixa eu também aproveitar e ter que corrigir mais uma coisa aqui. Primeiro que eu quero que ele comece lá a tela lá já de documentos, então eu vou pôr aqui 600. E aqui a distância que ele vai percorrer eu tenho que lembrar aqui, eu tenho que pensar, peraí. Bem, aí toda vez que ele vai carimbar a imagem, ele tem que alterar esse X aqui, né? Ele tá com valor fixo de 50, mas eu quero que se adapte a cada tamanho, cada quantidade de raio que eu colocar lá. Então eu vou colocar o tamanho a largura da tela dividido pela quantidade de raios, ou seja, ele vai pôr exatamente a quantidade de raios que cabe na tela. Vamos ver como tá. Isso. Beleza. Então, pela quantidade de raios que temos agora,
Ele já está colocando cada coisa no seu lugar. Tá sobrando um espacinho aqui na esquerda. Então eu vou alterar aqui para menos largura da tela, dividir por 2. Beleza, agora está preenchendo exatamente a tela inteira. Estamos aqui com 6 fps variando. Se chegar bem perto da parede, aumenta para 13. E foi isso que deu para fazer. Eu posso fazer ficar mais escuro um pouco também, porque é muito difícil ele ter um ângulo de visão aqui que chega tão longe assim, lá no final da parede, assim, né? Então tá muito branco também a imagem, eu posso corrigir aqui esse brilho, né? Deixar em 100 mesmo. 100 menos 90, beleza. Fica um pouco mais escuro. Mas a tela ficar piscando não tem o que fazer. E também tem um detalhe, né? A imagem está muito craquelada, né? Os desenhos e os quadrados, né? Isso pode ser melhorado adicionando mais sprites, com variações menores de tamanho de um para o outro, né? Só que isso dá muito trabalho, eu não quis fazer, deu muito trabalho fazer 65 imagens, eu tinha que renomear uma por uma, alterar uma por uma, enfim. Vamos aumentar a quantidade de raios agora para ver o que acontece, se a imagem vai ficar melhor, o que acontece. Só que essa imagem também já está definida, o tamanho dela, né? Para que com essa quantidade de raios, ó, quando chegue perto da parede, já chega ao tamanho total da tela. Quando aumentar a quantidade de raios, a imagem não vai chegar a encher a altura toda, né? Porque você viu que a sprite tem um tamanho definido, então teria que fazer mais sprites maiores, né? Vamos lá, colocar lá. Espero que não dê nenhum erro aqui agora. Mas vamos aqui no Raycast. Quantidade de raio colocar para 64 primeiro. A imagem ficou mais definida. Só que como aumentei a quantidade de raios, então houve uma queda de FPS aqui, né? Aumentar mais ainda, ver se fica mais bonito. 128, aí vai ficar mais lento ainda, mas fica com um desenho mais bem feito. Deixa eu afastar aqui, isso. Só que aí no caso, igual eu falei, teria que ter sprites maiores para poder ter um desenho melhor. Nesse caso, pela quantidade de raios, deixa eu ver aqui, talvez teria que alterar alguma coisa aqui no campo visão, enfim. Então é isso, né? O vídeo foi esse, né? E pelo que eu entendi então aqui sobre o Raycast, é que não tem muito o que fazer não. Esse negócio da tela ficar piscando é um problema sério. Tinha que ter muito FPS. E usar clones para poder manter a imagem estática. Eu cheguei a fazer teste, né? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é um exemplo do Raycast. Eu fiz a imagem ser definida por clones. Aí a imagem não pisca, porém tá em 1 FPS. Então não deu certo a minha ideia, né? Então a ideia de usar apenas um objeto para fazer os raios e outro objeto para desenhar ganha desempenho, porém tem o problema da tela ficar piscando, né? Infelizmente não tem muito o que fazer. O Raycast nesse Pocket Code está sendo um tabu aí que não está sendo possível quebrar esse tabu, né? Temos um problema seríssimo aqui nessa ideia. Então eu já estou praticamente abandonando, né, o projeto. Já fiz tudo que tinha que fazer, não tem mais recurso. Então é isso aí, tamo junto, é nóis, valeu, galerosa. Fui!